Mas vamos partir, outra situação interessante. Suponhamos que você está em dúvida entre A e D de dado, ambos já apareceram 3 vezes, e você já leu várias vezes, leu lá algumas vezes, tanto A contra a D, e não localizou nenhum item com detalhe a mais. Está muito próximo, muito parecido uma com a outra. Então vamos partir para uma outra técnica. Geralmente, frases que trazem palavras do tipo nunca, sempre, jamais, somente, 99% delas são falsas. Quando você encontrar frases que trazem palavras do tipo nunca poderá, somente poderá, sempre poderá, essas questões, em regra, são falsas. Para efeito de chute, chute como falsa. Na prova do Banco do Brasil, em 2008, 40 itens de conhecimento bancários, 7, pode pegar a prova lá e comprove o que eu estou dizendo, basta baixar a prova. 7 itens dos 40 traziam palavras do tipo nunca, somente, jamais. Todos os 7 itens eram falsos. Pegue a prova do Banco do Brasil, se não me falha a memória, segundo semestre de 2008 ou do 2009. Basta pegar uma prova que foi do CESP, acho que a última prova do CESP, nós tínhamos 40 itens de conhecimento bancário. Pega a prova e verifica o que eu estou dizendo. 7 itens traziam palavras do tipo nunca, jamais, somente, todos os 7 eram falsos. O meu aluno que acreditou no que eu disse, acertou 7 questões brincando. Eu fiz uma prova recentemente para advogado da Companhia Energética de Brasília. Ainda com 35 anos de serviço público, 50 anos de idade, eu ainda faço alguns concursos junto com meus alunos. Fui testar os meus conhecimentos. SEB, Companhia Energética de Brasília. Se você jogar no Google aí meu nome, Guilherme Castro Cabral, vai estar lá o resultado. Direito do trabalho, direito penal, essas matérias que eu não estudo há 13 anos, eu já não tenho mais conhecimento profundo dessas matérias, porque eu não vinha estudando. O que eu fiz? Fiz todas as questões que eu sabia. Eu peguei direito do trabalho e direito penal, coisa que eu não estudo mais, já faz tempo. Era prova do CESP, hein? Uma errada anulava uma certa. Prova do CESP. Todas essas matérias, eu fui pegando todas as frases que traziam palavras do tipo nunca, somente, jamais, etc. Todas eu marquei todas, de cabo a rabo. Marquei Depois eu peguei os que eu tinha marcado, fiz o meu gabarito preliminar e fiz o que eu falei com você. Chutei tudo uma letra só, para fechar. Passei em 15º colocado. 15º colocado da prova de advogado da SEB. Não tomei posse, assinei lá. Mas para eu provar, eu faço isso para eu conseguir provar para mim que essa técnica funciona, existe, é plausível, é matemático. Quando eu digo chute técnico, a pessoa ri. Tente, faça um concurso qualquer, nem que seja faxineiro, faz mesmo, não tenha vergonha não, só para usar a técnica. Pega um concurso qualquer que sair na sua cidade e fala assim, eu vou fazer esse concurso, eu não quero tomar posse, só para eu usar essa técnica para ver se funciona. Você vai ver que funciona. Simulado, pega um simulado e faça, utiliza a técnica, você vai ver que funciona. Bom, então, palavras nunca, sempre, jamais, a tendência é que sejam afirmativas falsas. É outra técnica que se utiliza. Outra coisa importante, cuidado, as bancas têm utilizado muito isso que eu vou falar agora. Eles colocam no comando da questão o termo em regra, via de regra, eles colocam no comando da questão. E se é o CESP, coloca na própria afirmativa ou no comando da questão. Quando você vir na prova um termo assim, analise os itens abaixo dentro da regra geral. Toda vez que você encontrar o termo em regra, via de regra, regra geral, circule, fique atento. Isto é o que você chama de pegadinha. Vejam essas duas questões. Olha o comando da questão, analise o item seguinte. O valor total das emissões de debêntures não poderá ultrapassar o capital social da companhia. Esse é o artigo 60 da Lei das SA, que até já foi revogado. Mas só como exemplo que caiu em prova. Por que está errado? E por que o de baixo está certo? Analise o item seguinte dentro da regra geral. O valor total das emissões de debêntures não poderá ultrapassar o capital social da companhia. A mesma afirmativa está errada em cima e está correta embaixo. Por quê? Porque em cima ele não pediu a regra geral. Quando ele não pede a regra geral, ele quer inclusive as exceções. Quando ele quer a regra geral, ele não quer as exceções. Então, na verdade, o artigo 60 da Lei das SA diz,
O valor total de emissão de debêntures não poderá ultrapassar o capital social da companhia, vírgula, salvo em caso de lei especial, etc, etc, etc. Esse salvo, quer dizer, exceto, a não ser que, é uma exceção. Aqui, ele não quer exceção, ele quer dentro da regra. Um outro exemplo, para ficar mais claro essa questão do em regra, dentro da regra. Veja bem, se eu dissesse assim, dentro dos direitos e garantias fundamentais constitucionais, dentro da regra geral, não, analisa os itens abaixo, eu não disse regra geral, tá? Então vamos lá. Dentro dos direitos e garantias fundamentais constitucionais, analisa os itens abaixo, ou analise o item abaixo. Aí vem assim, não há pena de morte no Brasil. Verdadeiro ou falso? Falso. Por que falso? Porque a Constituição diz, não haverá pena de morte, vírgula, salvo em caso de guerra declarada. O salvo em caso de guerra declarada é uma exceção. Então, quando ele diz, analisa o item abaixo e fala que não tem pena de morte no Brasil, é falso. Tem sim, em caso de guerra declarada. Agora, a mesma questão. Dentro das garantias de direitos fundamentais constitucionais, analise o item abaixo dentro da regra geral. Não há pena de morte no Brasil. Verdade. Mas por que é verdade? Porque a banca quer a regra. Ele quer em regra, regra geral. O salvo em caso de guerra declarada é uma exceção. Portanto, a exceção não interessa para a banca. Tá claro isso? Fiquem atentos nessa palavrinha, em regra. No último concurso do CESP, ele colocou via de regra, ele mudou. Colocou via de regra. Aí ele põe via de regra. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso, via de regra. Aí muito ingênuo, muitas pessoas ingênuas erraram a questão porque eles sabiam que tinha uma exceção. Mas ele não quer a exceção. Ele disse via de regra. Eu não quero a exceção. Tranquilo? Então, mais uma dicasinha. Vamos passar para frente. Eu disse agora há pouco, repito, todas essas técnicas vão agregar valores somados a quê? Vão agregar aonde? No horas bunda, tempo de estudo. Quanto mais você estudar, a sua chance de acertar as 6 fáceis ou 30% das fáceis é muito grande, de acertar 80%, 90% das médias é muito grande, portanto, o chute técnico nas difíceis, a probabilidade de serem certeiros é muito maior. Todas as técnicas funcionarão quanto mais você estudar. Vamos mais uma dica. Fazer sempre... outro detalhe interessante. Eu ponho os pontos para lembrar os detalhes, para não esquecer de falar. Eu faço isso, fiz isso várias vezes e alguns alunos meus fizeram e deram resultados, conseguiram resultado. Se a prova vem separada, como é o caso da Fundação Carlos Chagas, vem separado português, questões de português, matemática, questões de matemática, conhecimentos bancários, informática. O CESP tem feito algumas provas onde tenta confundir o candidato. Ele mistura português com informática, as questões todas, mas a pessoa batendo o olho, ele sabe que é informática. E esse balanceamento, se ele é balanceado por matéria, consequentemente a prova toda será balanceada. É igual o CESP. 50% das provas de conhecimentos bancários serão C, 50% das questões de conhecimentos bancários serão E. É claro que português também é assim, matemática também, e no final da prova toda deve dar um balanceamento total. Pode acontecer de não ser 100% balanceado ao final. Por quê? Por exemplo, a prova de conhecimentos bancários do CESP eram 17, o outro anterior. Se são 17, aqui teríamos 8C, 9E. Então, variando um item em cada prova, no final pode sair 53E, 47C, mas isso é irrelevante. Essa variação pequena não atrapalha o chute técnico. Bom, a outra ideia, você geralmente deixa para passar o gabarito ao final da prova. Um problema seríssimo. Eu já vi várias pessoas perderem concurso por isso. Primeiro, que já não tem mais o relógio de pulso. Eles escrevem no quadro, faltam tantos minutos, faltam 30 minutos, etc e tal. E a pessoa não tem muito tempo para ficar prestando atenção no horário. Se você deixa para passar o gabarito todo ao final na última meia hora, nos últimos 15 minutos, você corre o risco de não conseguir passar o gabarito todo. Então, o que eu aprendi a fazer e faço nas provas? Eu fui lá e fiz a prova de conhecimentos bancários. Fiz as questões que eu sabia, depois fiz o chute técnico,
Fechei conhecimentos bancários. Minhas 20 questões de conhecimentos bancários. Eu faço tudo que eu tenho que fazer na prova de conhecimentos bancários. Fiz as fáceis, as médias, usei o chute técnico. Fechei. Eu, Cabral, vou lá no gabarito com cautela, passo o gabarito de conhecimentos bancários todo para o gabarito, com muita cautela. Agora eu vou para a segunda prova que eu mais gosto, matemática. Faço as questões que eu sei, utilizo o chute técnico em matemática, passo o gabarito todo de matemática para lá. Qual é a vantagem de eu ir fazendo isso? Eu vou ficando tranquilo. Outra técnica boa é você fazer tudo que você sabe de português, passa para o gabarito. Tudo de matemática, passa para o gabarito. Tudo de conhecimento matemático, depois você volta para o chute técnico e arremata as questões. Eu prefiro fazer uma matéria toda e passar. Com isso você vai se tranquilizando. Já fechei conhecimentos bancários, já fechei português, já fechei. E o tempo, você vai ganhando tempo. O professor Ricardo, que vai dar aula para vocês junto comigo, separar a matéria, ele fez uma prova, se não me engano, do TCU, não me lembro, e a gente conversa muito sobre provas. Ele falou isso para mim, falou, como é que você foi na prova, Ricardo? Eu falei, olha, eu fiz uma bobagem, eu deixei para passar o gabarito todo ao final. E o que acontece? Era COE, era de CESP. Ele deixou, nos últimos minutos, ele foi passar o gabarito. Como faltavam poucos minutos, ele estava altamente nervoso já para passar o gabarito, achou que não ia dar tempo, ele passou o gabarito muito rápido. Só que nessa de passar o gabarito ao final, ele saltou 7 questões, por equívoco. Em suma, ele empurrou o gabarito 7 questões para frente. Então, praticamente ficou tudo errado, porque ele empurrou o gabarito para frente. Não sei se estão compreendendo. Ele saltou 7 questões e continuou marcando. O item 32 foi marcado na 40 e tantas. Então, o grande perigo para você deixar para marcar o final é esse. Você ficar nervoso e marcar errado. Ao tempo que se você fecha uma questão, uma matéria, passa para o gabarito tranquilo, fecha outra, passa para o gabarito tranquilo, você vai ficando mais tranquilo. Se você quiser fazer de português o que você sabe, passar para o gabarito, matemática o que você sabe, passa para o gabarito, conhecimento bancário o que você sabe, passa para o gabarito. Depois que você passou tudo, aquelas fáceis e médias para o gabarito, tranquilo, respire fundo, agora vamos passar para o chute técnico. Aí você vai arrematando a de português, fechando o gabarito. Arrematando de matemática, fechando o gabarito. Essa é a melhor técnica que eu já encontrei para fazer prova. Nunca deixo para passar o gabarito todo ao final. Toda vez que eu passo o que eu já sei para o gabarito, me tranquiliza, eu ganho tempo e fico muito menos adrenalina. E não corro o risco de chegar ao final e não conseguir passar o gabarito.